Você já percebeu que as perdas que a gente tem no mercado mexem muito mais com a gente do que os ganhos que a gente tem? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, no vídeo desse domingo. Quero falar com vocês sobre como essas perdas afetam a gente e como a gente pode fazer para melhorar isso. Beleza? Eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e nesse canal a gente fala sobre trading, mais especificamente sobre day trade. Vamos lá. É normal quando a gente tem uma perda no mercado, assim, numa sexta-feira principalmente, tá? Uma perda grande, de repente o nosso stop cheio do dia, ou alguém teve aí uma perda maior ainda, aquilo afeta muito a gente, principalmente porque a gente passa o resto da sexta-feira com aquela sensação de ter perdido, ter entregue um resultado aí na semana, ou ter prejudicado o resultado da semana, passa todo sábado pensando naquilo, passa o domingo também pensando naquilo, e aquilo acaba ficando na gente só atrapalhando a nossa cabeça, né? Porque segunda-feira a gente vai entrar com mais ansiedade, provavelmente tentando buscar um resultado no mercado, e isso aí acaba prejudicando muito, tá? E isso muitas vezes acontece porque, pensa assim, você teve uma sequência de ganhos, tá? Você está ganhando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias principalmente. Quanto maior for a nossa sequência de ganhos, maior é a disposição, né, que a gente tem a não aceitar a perda no dia que ela vem. Porque a gente pensa, né, fica numa confiança exagerada muitas vezes no nosso cérebro, que a gente não vai perder mais, e quando essa perda vem, a pessoa não quer entregar um resultado. Isso muitas vezes acontece porque a gente está pensando que aquele resultado que a gente fez nos dias anteriores, que aquele resultado já é nosso, que aquele valor já está garantido. E é um pensamento errado, porque enquanto estamos operando, aquele valor não é totalmente nosso, é um capital que faz parte do nosso capital global que nós estamos fazendo para ter uma rentabilidade no final do mês, uma rentabilidade no final do ano, tá? Mas isso é normal acontecer, esse sentimento das perdas, por uma coisa que é chamada de viés da negatividade. Tá? Isso aí é uma herança evolutiva que a gente tem do ser humano, né? E também junto com isso tem o medo de perder, que também é algo que todo ser humano tem. Ninguém gosta de perder, principalmente quando esse perder é dinheiro, que afeta o nosso dia a dia, nossas condições, tá? Eu estou falando nisso com base em todo o estudo que eu já fiz nos livros do Mark Douglas, né, que é um trader, psicólogo, que já atuou, escreveu livros como o Trader Disciplinado, como o Trader Vencedor, e isso acaba né, passando para nós condições que eles falam ali, né, que ele fala no livro, que a gente fica com foco muitas vezes grande no medo de perder um dinheiro, medo de perder uma operação, e isso acaba afetando a gente, né? É inevitável. Vou dar um exemplo que eu tive essa semana. Essa semana eu tive uma semana que não foi boa, a semana aí do dia 18 até o dia 22 de agosto de 2025. Eu não tive uma semana muito boa, uma semana que eu tive algumas perdas e tudo mais ali, né? E semana passada tinha sido uma semana boa. Então, essa semana eu acabei ficando negativo pouca coisa, aí 0,5R no dia, na semana. Mas mesmo assim eu preferi não arriscar mais nas operações para tentar ficar na semana positiva. Eu simplesmente aceitei as perdas que eu tive naqueles dias. Mas teve dias que eu perdi ali com o stop cheio, que eu fiquei bravo naquele dia, obviamente. Fiquei chateado no resto do dia, né? Ter tomado stop. Não vou dizer que eu tomo um stop cheio e finalizo o dia tranquilo, porque é mentira. Eu finalizo o dia chateado por ter tomado stop. Porém, hoje a diferença é que eu aceito aquele stop que eu levei naquele dia, ele pode ser recuperado nos próximos dias. Eu não sei se vai ser amanhã, eu vou tentar entrar amanhã buscando tudo, mas eu sei que na sequência de dias ele vai ser recuperado. Por quê? Quando nós estamos tendo dias negativos, principalmente quando acontece sequência de dias negativos ou sequência de dias sem operação, é normal que o nosso cérebro, pela programação que ele tem, ele vai ficar te passando informações ali de insegurança. Vai começar a se questionar se aquele operacional que você faz ele funciona, se o gerenciamento que você faz funciona, e você vai até mesmo muitas vezes se questionar se você tem capacidade de fazer as operações que você aprendeu. De repente você vai começar a colocar uma autossabotagem pensando que aquilo que você estava fazendo, que estava funcionando, agora parou de funcionar e daqui para frente nunca mais vai funcionar. Isso é consequência de uma sequência de dias que você teve negativo. E é normal. Cada operacional, né, como eu sempre falo, eu não vi ainda nenhum operacional que tem 100% de acerto, e justamente por não ter 100% de acerto, é normal que exista um percentual de vezes que você vai errar, né? Que, na verdade, esse termo que eu usei agora de que você vai errar, está errado. Que se você fez tudo o que tem que ser feito, você não errou. O operacional não deu certo aquela operação. Stop. Stop acontece, é normal acontecer no mercado. Nesse percentual de vezes que acontece o stop, pela natureza probabilística do mercado, a gente não sabe quando vai ser. Se vai acontecer 2, 3 dias seguidos ou se vai acontecer mais espaçado.
existe um teste, que é o teste de Monte Carlo. Você pode fazer ali uma simulação com base na sua taxa de acerto para ter uma ideia de quantas vezes possíveis isso pode acontecer. E às vezes é uma sequência grande, 4, 6, 8 vezes seguido. Vai ter que ter a disciplina para aceitar que aconteceu isso, vai ter que ter um gerenciamento que aguente esse período que está acontecendo negativo e entender que você ter ficado chateado com um dia negativo é normal, faz parte da natureza humana, não é culpa sua, é natural que a gente fique chateado. Não é muito diferente, tá? Eu acredito que até os traders que são lucrativos, todos ficam chateados em dias que ficam com top, tá? Não vai perder, vai ficar feliz. O que vai acontecer é que um ou outro vai esquecer mais rápido. De repente, já no próximo trade ele já esqueceu, ou então no final do dia ele já esqueceu. Essa é a diferença apenas, tá? Como você deve estar pensando agora, como você pode melhorar isso, como você pode evoluir e acabar tendo menos peso nos dias de perda, tá? Dar menos foco para os dias de perda. Eu elenquei algumas coisas que eu vou citar para vocês. Uma delas é aceitar que as perdas fazem parte da estatística. Isso eu acho que é o que mais falo aqui nos vídeos que eu publico, né? O que eu mais falo é sobre isso. E a nossa operacional não tem 100% de acerto. Então acontecem perdas. Aceitar que isso vai acontecer algumas vezes, tá? E é importante que você não faça coisas erradas nesse caminho, que é o outro ponto. Algumas falhas, alguns erros que vão acontecer, alguns stops também que vão acontecer, são por conta do operacional, e aí é estatístico. Outros vai ser por erros operacionais. E também acontecem. Vamos nos iludir achando que a gente nunca erra no mercado, que nunca a gente comete erros. Às vezes a gente vai acabar entrando antes da hora, vai se antecipar. Outras vezes a gente vai conduzir errado. Outras vezes a gente pegou um sinal errado. Então, alguns erros são operacionais. A diferença é que nos erros operacionais você pode corrigir. Você pode trabalhar eles e corrigir. E enquanto aquilo que é de natureza do mercado, não. Tá? Outra coisa, é bom entender como é que funciona o mercado em termos de estrutura, tá? Digamos que você tem um operacional que tem alta taxa de acerto, você entrou comprado em um rompimento, vou dar esse exemplo, ele está se desenvolvendo muito bom a favor do seu alvo, mas de repente saiu uma notícia ou até mesmo um player lá, vou pegar um fundo, tá? Um fundo de investimentos. Alguém fez um saque grande num fundo de investimentos, solicitou um saque. Aquele fundo, para poder dar o dinheiro para a pessoa que comprou a cota do fundo, ele vai ter que encerrar alguma operação para poder gerar caixa para ele e ele poder pagar aquele cotista, né? Então, nessa situação, ele vai mexer com o mercado e de repente o mercado vai se mexer exatamente na hora que você estava ali posicionado em um trade que tem alta taxa de acerto e ele vai acabar estopando, tá? Ele vai acabar dando errado a negociação, ele vai acabar gerando o loss naquele trade. Acontece, então você tem que aceitar que isso pode acontecer. Outro ponto que eu vou citar para vocês, é importante registrar os trades, porque isso vai servir como uma espécie de diário e você vai ter a clareza, que eu estou falando bastante também nos meus vídeos, no momento que você registra os trades, você tem os resultados dos trades, você vai começar a ter clareza sobre eles, tá? E você vai ter também a informação dos seus resultados. Então, com base nisso, registrando eles em cada operação, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Registrando os trades que você tem em cada operação que você faz. Ele serve como uma espécie de diário, você vai colocar ali se ele está correto, de acordo com a sua técnica, o nome da estratégia que você usou, a quantidade de stop e alvo que você quis no início do trade, com quantos pontos você encerrou a operação. Essas situações vai ajudar você a ver depois a estatística, para ver taxa de acerto desse trade, fator de lucro desse trade, o payoff desse trade, qual é a vantagem que você tem acima do 0 a 0. Isso vai acabar gerando confiança, tá? Eu acho bastante importante um trader ter confiança naquilo que está fazendo, tá? Eu já falei isso anteriormente também, e eu só melhorei as minhas operações no momento que eu fiz os backtests, eu vi na planilha, e eu sei que o resultado do backtest é diferente do real, mas na planilha me mostrou uma situação onde aquilo que eu aprendi a fazer, que eu sabia fazer no mercado, ele me daria resultado positivo ao final aí de 100, 200, 300 trades. Isso passou para mim uma confiança para poder ir para a operação e entender que se hoje não está bom, amanhã talvez esteja bom. Ou talvez amanhã também não vai ser bom, mas algum dia vai ser bom, beleza? Até vou dar o exemplo do mês de agosto mesmo. O mês de agosto de 2025 não tem sido um mês bom para mim, assim como o mês de julho também não foi um mês muito bom para mim. Então esses últimos 2 meses não serem bons já mostra que eu estou com confiança, um gerenciamento correto, esperando que meses bons vão acontecer logo ali na frente. Certo? Outra coisa que eu sugiro para vocês é fazer uma revisão semanal dos trades que você fez durante a semana.
Eu sempre dou esse exemplo quando alguém me pergunta, de pegar o gráfico do dia e você marcar. Isso aí você pode fazer todos os dias de noite ou faz uma revisão geral uma vez por semana. É pegar o gráfico parado, marcar ali quais eram as operações corretas de acordo com as técnicas que você deveria fazer e depois você comparar se o que você fez no mercado, na execução do mercado, está de acordo com aquilo que você fez na sua revisão. Isso aí fazendo todos os dias, tá? Se você for fazer isso todos os dias, aí em um mês você fez 20, 30 vezes isso. Vai acabar fazendo com que na hora da conta real, na hora de executar a operação real, você vai lembrar dessas situações e vai fazer o melhor trade, tá? Vai te dar tempo de tela e vai te dar aí um foco naquilo que tem que ser feito e não no medo de perder aquela operação. Outra coisa que é importante é aceitar feliz os pequenos ganhos que você tem no mercado. Às vezes a gente fecha o dia ali, digamos que a minha meta fosse de R$500, eu fechei o dia com R$100 positivos. Eu tenho que ficar feliz com aqueles R$100, desde que eu tenha feito as operações como elas têm que ser feitas, tá? Por quê? Porque eu tenho que acreditar que aqueles R$100, ele vai somar e se juntar a um pote de valores que eu estou ganhando todos os dias para incrementar um valor geral no final do mês. Aceitar os pequenos ganhos vai te dar foco na vitória e não apenas no loss, certo? Outra coisa é proteger a sua confiança. Como eu disse antes, eu acredito que a confiança é muito importante para o trader, então você proteger ela, né, ficar vigilante a erros que podem te tirar dessa confiança, ele vai te ajudar bastante aí a fugir das situações de indisciplina, certo? Então o principal é, não foque nos dias que você perdeu, não foque no loss, tá? Tomou um loss ali, teve um loss de uma operação, não tente entrar imediatamente numa próxima operação, porque quando a gente perde, a tendência é que o nosso cérebro fique ali com raiva, né, traga uma informação de raiva, uma descarga de raiva para a gente, e a gente vai pensar, se eu tomei um stop aqui comprado, eu vou entrar vendido e tentar andar com o mercado. E aí pode ser que você tome um segundo stop, fazendo isso de forma sequencial. E aí isso vai gerar uma outra situação e uma outra situação. Então, de repente, você pode acabar tendo um loss maior do que deveria, simplesmente por estar com vingança e tentando descontar no mercado aquele erro que aconteceu, tá? Outra coisa, se você percebeu que você entrou errado num trade antecipado e tal, vale muito mais a pena você exercitar o hábito de stopar rápido, assim que você percebeu o erro, e aceitar aquele valor pequeno que teve de stop, do que tentar manter ele para poder sair no 0 a 0 ou para ter algum ganho e eventualmente isso vai te levar a um stop maior que vai desencadear. Então, ficar vigilante aos gatilhos que te levam a esses erros, eu tenho certeza que vai ajudar muito você a superar situações aí de perdas. Certo? Eu tenho um vídeo no canal aqui falando sobre Dia de Fúria, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu tenho também playlists que eu falo sobre situações de trade, né? A parte técnica, mentalidade, gerenciamento. Eu espero que vocês possam assistir também. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda o canal a aparecer para mais pessoas, mas principalmente mostra que vocês estão gostando daquilo que eu estou fazendo. E principalmente se você puder deixar um comentário, eu vou agradecer. Coloca aí o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida, eu respondo todos os comentários, eu adoro interagir com vocês aí. Se você não conhece meu canal no Instagram, né, meu perfil no Instagram é @otradersério. Certo, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe aí os vídeos que eu faço diariamente falando de day trade. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que a gente tenha uma ótima semana de trades e até o próximo vídeo.